pegar o finalzinho da atividade por aqui. Muitos jogadores já deixaram o treino. O Diego já passou por aqui, o Juan, o Lucas Paquetá, o Lincoln. A gente está vendo saindo de campo agora o Everton também, o Pará. Quem treinou há pouco aqui com o restante do grupo ainda não foi apresentado, mas desde ontem já vem trabalhando normalmente com o elenco aqui no campo principal no CT Ninho do Urubu, é o colombiano Marlos Moreno. 21 anos, ainda não foi apresentado oficialmente, mas já vem trabalhando com o grupo. Falta apenas assinar e ser apresentado. Havia até a expectativa de que essa apresentação oficial pudesse acontecer hoje. A parte da manhã não foi confirmado pela assessoria de imprensa do Flamengo. A gente espera que isso possa vir, quem sabe até acontecer durante a parte da tarde, embora a assessoria também não confirme. O William Arão, o René, o Rômulo, o pessoal deixando aqui a atividade, o que parece, mas não é. O time principal do Flamengo treina nessa manhã aqui no CT, mas não são eles que viajam à tarde para a Volta Redonda. O time que vai estrear no Campeonato Carioca amanhã contra o Volta Redonda treina só na parte da tarde, a garotada, né? Muitos deles, inclusive 6 jogadores que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Flamengo, foram chamados às pressas, se representaram com o restante do grupo que já vinha fazendo a pré-temporada e esses jogadores é que devem representar o Flamengo nesse primeiro jogo de Campeonato Carioca, a primeira cara do Flamengo para 2018. Então por aqui a gente ainda aguarda para saber também quem vai falar com nós, com a imprensa, durante a entrevista coletiva. A gente ainda não sabe, estamos aguardando confirmação por parte da assessoria de imprensa. Olha, só para mostrar os últimos atletas que estão no gramado aqui, por enquanto nesse momento apenas comissão técnica, fisiologista, fisioterapeuta, massagista. Eu não consigo enxergar daqui, eu estou um pouco distante, mas são os últimos jogadores que seguem aqui no campo de treinamento no CT, fazendo essa atividade terça-feira, encarando forte sol, forte calor aqui no CT Ninho do Urubu. Então, essas são as informações iniciais desta terça-feira. Claro, a gente segue atualizando tudo que acontece por aqui, perguntando para um, perguntando para outro, apurando as informações. E aí, quem sabe a gente consiga ter acesso à lista de relacionados para o jogo de amanhã, o Flamengo contra o Volta Redonda, que a gente sabe que esses jogadores do time principal que se representaram no sábado, eles ainda não têm condições de disputar uma partida oficial, né? Então estão sendo resguardados aí pela diretoria do Flamengo, por todo o departamento de futebol, para ter mais tempo de preparação, para quem sabe lá pelo dia 21 ou dia 27 terem condições de aos pouquinhos irem jogando e começando a dar a cara do Flamengo em 2018. Calheiros, Lívia. Ô, João, só para matar uma curiosidade aqui, qual a impressão aí dos primeiros dias de trabalho do Paulo César Carpegiani, no que você pôde acompanhar? A gente sabe que início de temporada geralmente são mais trabalhos físicos, mas na questão tática ele já esboçou alguma coisa, ele já trabalha alguma coisa no sentido até de fundamento. A gente sabe que os times do Carpegiani são muito técnicos, né? Trocam muito passes, enfim. Já deu para ver isso nesse início de temporada aí no Ninho do Urubu? Olha, Calheiros, a gente tem tido muito pouco acesso ao CT Ninho do Urubu para assistir a atividade, né, que acontece aqui dentro. Quando a gente tem acesso ao CT, é mais ou menos isso que a gente acaba presenciando. O restinho do treino, apenas o alongamento, o bate-bola, a atividade em si, a gente não tem acesso. Mas pelo que a gente tem acompanhado nas redes sociais, que o Flamengo tem postado, inclusive, o Paulo César Carpegiani sempre muito presente. Ele que estava sendo especulado para ser um coordenador técnico, com a saída do Reinaldo Rueda, acabou assumindo como treinador do Flamengo, mas pelas imagens divulgadas pela própria assessoria do clube, o Carpegiani estava sempre muito perto dos jogadores, desde a fase de pré-temporada, na academia, observando, analisando, estudando, participando. Então, claro, é aqui agora já com o time principal, ainda é um trabalho leve, não é um trabalho tão puxado assim, por estar sendo nesse início de pré-temporada, né? O time se reapresentou apenas no sábado. Foram 30 dias de férias, então os jogadores ainda estão com aquele quilinho a mais adquirido durante as férias, aquela cervejinha acumulada, e isso pouco a pouco o físico dos jogadores começa a entrar em ordem dentro daquilo que a comissão técnica espera. Mas a gente sabe do comprometimento que o Paulo César Carpegiani tem, isso uma característica marcada em sua carreira, né? Mais de
30, 40 anos aí como treinador, sempre foi muito disciplinado, o Paulo César Carpegiani. Então, assim, a gente não consegue observar direito o trabalho que ele vem fazendo, porque os portões são fechados por aqui. Mas no pouco que a gente pode observar, o Carpegiani está sempre muito presente, conversando com os jogadores, instruindo. Agora, a bola rolando para valer, isso a gente ainda não viu, pelo menos o time principal, que a gente tem visto por aqui muita correria mesmo da garotada da base, ainda se preparando para a Copinha, e também desses jogadores que já se representaram e que devem defender o Flamengo, que devem ser o Flamengo nessa primeira rodada do Campeonato Carioca amanhã contra o Volta Redonda. Deixa eu ver se ele está saindo por aqui. O Carpegiani? Não, não é o Carpegiani, não, é apenas a comissão técnica dele. O professor não está por aqui, eu não consigo vê-lo daqui de onde eu estou. Acho que ele está ali de costas. Eu pedi para o nosso repórter cinematográfico, José Marcos, mostrar. Ele está ali de boné de costas, conversando com o jogador. Tenho a impressão de que é ele. Tenho a impressão, por estar de costas. E eu estou um pouco longe aqui, eu não consigo dar 100% de certeza, mas tenho a impressão de que Paulo César Carpegiani está no gramado ainda ali, conversando. Ao lado dele está o Jaime. Me parece que é o Jaime, pelo menos. Então, passando aí algumas instruções, posicionamento para a garotada da base. João, claro, o Carpegiani sim, viu? Costume, né? O Carpegiani, o técnico sendo o último. Ah, é o Carpegiani? É o Carpegiani com o Rodinei. Pela lente da câmera, que consegue aproximar bastante, e vocês conseguem ver melhor aí pela lente da câmera. Então, é o Rodinei com o Paulo César Carpegiani. Como de praxe, o técnico sempre o último a deixar o gramado, né? Só depois que todos os jogadores saem é que ele acaba saindo também. João Venturi, vamos aproveitar que você está aí no Ninho do Urubu. Estamos com imagens ao vivo na manhã desta terça-feira, imagens do treino do Flamengo. Carpegiani fazendo todo um trabalho específico ali com o Rodinei, né? Só tem ele e o Rodinei nessa imagem. Aparece agora a comissão, o Jaime, alguns outros atletas, os meninos, né? Da base, os meninos que nós vamos acompanhar ao longo da semana no Campeonato Carioca. Mas tem muita gente querendo saber aqui através da nossa hashtag Bom Dia Fox Terça, João, sobre o Diego Alves. A gente viu que o Diego Alves já se apresentou também, está no Ninho do Urubu, mas e o retorno do Diego Alves aos gramados? Qual é a previsão para o retorno do Diego Alves para ele voltar a atuar com o elenco do Flamengo? Olha, ele ainda está na fase de transição, Lívia. Quando a gente teve acesso aqui ao gramado, que a gente pôde acompanhar a atividade, eu percebi que o Diego Alves estava correndo com o preparador de goleiros no campo anexo. Só ele e o preparador de goleiros fazendo uma outra atividade no campo 5, né, que é bem ao lado onde está a sala de imprensa. Ele estava dando em volta do gramado, ainda busca o condicionamento físico. A previsão é de que o Diego Alves passe pelo menos o mês de janeiro ainda nessa fase de transição. Ele ainda não está 100% recuperado. Muito provavelmente o Flamengo pode contar com o Diego Alves a partir do mês de fevereiro, né? Mas ainda com alguns feriados que tem por ali, tem semifinal de Campeonato Carioca no dia 9 ou dia 10 de fevereiro, a data ainda não está confirmada se o Flamengo chegar lá. Então, imagino eu que a partir daí é que o Diego Alves teria condições de jogo. A lesão dele não foi uma lesão fácil, né? Foi na clavícula. Foi uma lesão bastante complicada, o tirou da final da Copa Sul-Americana e então exige muito cuidado também com o goleiro, até porque o ano é cheio, o Flamengo tem a Libertadores, a estreia no dia 28 de fevereiro em casa contra o River Plate e a Libertadores é o carro-chefe do Flamengo nessa temporada, como sempre. Então o Flamengo espera ter força máxima para disputar essa competição e o Diego Alves é uma peça fundamental, até porque os outros dois goleiros do Flamengo, se a gente não contar o Muralha, que deve mesmo deixar o clube, segue treinando aqui, ainda não deixou, mas os dois goleiros do Flamengo, o Thiago e o César, por serem tão jovens assim e não terem tanto ritmo de jogo, o Flamengo, claro, aposta muito mais na experiência do Diego Alves. Então todo cuidado é pouco, é bom prepará-lo sem se precipitar para que o goleiro tenha todas as condições de entrar em campo 100%. Como eu disse, ele faz um trabalho à parte aqui, não treinou com o restante do grupo, isso eu pude observar assim que a gente pisou aqui no gramado. Então o Flamengo trata o Diego Alves com muito cuidado, muita cautela para não queimar etapas. Precisa do goleiro para a principal competição que tem pela frente em 2018, Lívia. Legal. Valeu, João Venturi. Bacana, vamos aguardar então, hein, João? Então, até breve, até logo. Pintando novidade aí no CT Ninho do Urubu, você retorna aqui ao Bom Dia Fox. Vai pra sombra, hein, que o sol hoje resolveu aparecer no Rio de Janeiro e tá castigando lá no CT Ninho do Urubu. É o Flamengo se preparando para a estreia no Campeonato Estadual contra o Volta Redonda. A Flavinha tava vendo ali o Carpegiani, né, orientando o Rodinei, com todo respeito ao Rodinei. Mas na época do Carpegiani
como jogador e como técnico, os laterais do Flamengo, Toninho, Baiano e Leandro. Imagino que deve se passar na cabeça do Carpegiani, o Rodinei não tem nada com isso. Vamos colocar aqui na tela, aqui, tweets, perguntas, né? Na nossa hashtag Bom Dia Fox, terça, Paulo José Padovani. E aí, Lívia? Pergunta pro Flavinho, né? Bom dia, Fox, para vocês, bom dia pro Paulo também. Flavinho, o Flamengo, mesmo sem reforços até agora, tem um time competitivo? Tem, eu acho que tem. Eu acho que o Flamengo chegou a 2 finais importantes no ano passado. Não ganhou nenhuma delas, mas chegou às finais. Isso é muito importante. Eu acho que mostra que o time foi competitivo nessas competições, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. A gente estava falando do Diego Alves, acho que se tivesse um goleiro na Copa do Brasil, um goleiro mais... confiante? Um goleiro melhor do que o Muralha, talvez o destino do Flamengo na Copa do Brasil fosse outra. Na Sul-Americana já não, acho que o César entrou super bem, fez o que tinha de fazer e tal. O time é competitivo, acho que o Flamengo vai precisar de um centroavante, é uma necessidade sem Guerreiro. Um centroavante de nome, está tentando aí o Wagner Love, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas eu acho um time bom e eu gosto muito do Carpegiani. Eu acho que o Carpegiani ele tem uma carreira um pouco de altos e baixos como técnico, né? Muita gente, quando ele assumiu, falou assim, pô, mas o último grande trabalho dele foi na seleção do Paraguai em 98. Pode ser, é verdade. Mas ele fez um trabalho interessante no Curitiba, ele fez um trabalho interessante no Bahia. Foram trabalhos curtos, né? Ele é um cara moderno. Eu acho que, apesar de ser um pouco mais velho, as concepções de futebol dele são modernas. E eu estou muito curioso para ver como é que isso vai rolar no Flamengo esse ano. Você vê que ali, essa imagem dele com o Rodinei, ele é ótima, porque já acabou o treino, não tem bola, não tinha bola. Ele estava ali acertando um detalhezinho de marcação, de como acompanhar o adversário, como atrapalhar numa cobrança de escanteio e tal. Então, de detalhezinho, e o Carpegiani é muito detalhista, eu acho que o Flamengo pode... Foi a estreia do Flamengo da Libertadores, a gente é com o River. Eu imagino o tamanho do jogo, né? Quer dizer... Fora de casa, justo a situação que o Flamengo não foi bem. O grupo bem do Flamengo, em 2017. O não fez Flamengo nenhum começa ponto na primeira Libertadores fase, né? Fora de casa, na casa do River Plate. Esse é o pequeno desafio do Flamengo, logo na estreia, logo de cara, na Libertadores. Bom, o telespectador te perguntou, Flávio, sobre reforços, né? Pode ser que pinte hoje na coletiva de imprensa de forma oficial, já que não anunciaram ainda, né, não apresentaram ele para o torcedor de forma oficial, o Marlos Moreno. Vamos colocar aqui na tela alguns números, curiosidades sobre o Marlos Moreno. Eu gostaria da sua opinião, Flávio. Ele que no Atlético Nacional fez 39 jogos, 8 gols. No Deportivo La Coruña, 23 jogos, mas não balançou as redes. Perdão. E no Girona, 4 jogos também, sem gols. O atacante não faz um gol desde março de 2016. Já são 44 jogos em jejum. Esse vai ser muito em breve anunciado como reforço oficial do Flamengo para a temporada. Bom, se eu tivesse de contratar um jogador e recebesse esses números, um atacante, eu não contrataria. Um atacante que há 2 anos não faz um gol, alguma coisa de errado tem. Lembrando que só nessa ordem, o último clube dele foi o Girona. Mas o Girona, alguém faz gol no Girona, entendeu? Os atacantes do Girona fazem gols. Então, ele chega sob alguma desconfiança. A gente tem um pouco de memória do Marlos Moreno, mais do Atlético Nacional, mas também não era um mega artilheiro, né? Eu não acho que chegue para ser titular do time. Ele é claramente uma indicação do Rueda, que obviamente também foi aceita pelo Paulo César Carpegiani. Quer dizer, não é que isso talvez tenha sido até conversado com o Carpegiani, que já tem algum tempo está trabalhando informalmente.